Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a prof vai dar aula de ciências. Eu sei que vocês gostaram bastante da experiência que nós fizemos sobre a salinidade da água, certo? E a densidade, certo? Então, eu acho que vocês também devem ter feito em casa para testar. Mas, assim, foi bem legal. A prof gostou bastante de fazer aquela experiência, né? Uma experiência, assim, bem legal, que deu para a gente entender muito bem a questão da água doce, a água salgada e a água misturada, para a gente ver como a densidade, como alguns casos, ela tem bastante peso, né? E às vezes a gente flutua porque as coisas são menos pesadas do que certos tipos de água, certo? Então, nós vamos agora dar continuidade no assunto, certo? Paramos lá na apostila, deixa eu colocar aqui, né? Na experiência que a gente ficou vendo se o ovo flutuava ou não flutuava, ou se ele afundava ou flutuava. E agora nós vamos continuar aqui. Deixa eu ver se todo mundo tá. Vamos continuar aqui, tá? Na página 145 de ciências sobre a água gasosa. Então, nós vimos a água no estado líquido, né? Que é a maior parte do nosso planeta. Agora nós vamos entrar na água gasosa, certo? Na gente, não é a gasosa para a gente beber, é um tipo da água, certo? No estado da água, o estado em que ela se encontra. Nós já vimos que ela se encontra no estado líquido, onde a gente pode beber, tomar banho, água do mar, é tudo líquido. Agora, é no estado da água gasosa. Então, vamos ver. No ambiente, a água também pode estar no estado gasoso, na forma de vapor. Nesse caso, não conseguimos ver o vapor, mas certamente ele está presente no ar. Quanto maior a presença de vapor da água no ar, mais ele fica úmido. Por isso que quando chove, a gente sente que dá uma refrescada, parece que tudo fica meio molhado, meio úmido, certo? Por quê? Porque houve água e vapor ali, naquele ar, certo? Quando a gente vai para o chuveiro, no chuveiro quente, a gente vê que sobe aquela fumacinha, aquele vapor, certo? Quando eu desligo o chuveiro, que eu vou olhar no o meu espelho não está todo embaçado, é do vapor. Na hora que eu vou lá e passo a mão, eu consigo limpar e me ver. Só que se eu olhar no espelho, eu vejo que ficou cheio de gotinhas. Por quê? Porque já mostra que ali o líquido ficou em forma de vapor, certo? Criando a umidade. Em nosso dia a dia, é possível perceber os efeitos da falta de vapor de água no ar. Você já deve ter ouvido a respeito da umidade relativa do ar em previsão do tempo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, informa que índices de umidade abaixo de 60% podem ser prejudiciais aos seres humanos. Então, assim, se a umidade for muito baixa, isso vai prejudicar a gente. Porque, olha só, algumas consequências do ar seco são: a gente vai ter problemas respiratórios, irritação dos olhos e do nariz, sangramento de nariz, complicações alérgicas, ressecamento da pele. Além disso, no ambiente com o ar muito seco, os riscos de incêndio aumentam. Então, o que que acontece? Isso acontece muito em dias de muito calor. Não chove. Como é que fica? A gente já fica, parece que meio, o nariz fica difícil para a gente respirar, os nossos olhos ficam vermelhos e secos, certo? Tem algumas pessoas que o nariz sangra, a gente tem alergia, por quê? Muito seco, não tem chuva. Se não tem chuva, não tem umidade, certo? E a gente precisa dessa umidade para a gente poder respirar melhor, se sentir um pouco melhor. Esse é um equilíbrio da nossa natureza, certo? Então, olha só.
Qual é a previsão da temperatura e da umidade relativa do ar para esta semana no local onde a gente mora? Então, esse aqui a gente vai ter que fazer uma pesquisa, certo? E depois anotar as informações coletadas aqui na tabela. Então, gente, essa pesquisa, a prof só vai pedir depois que eu acabar com esse assunto, certo? Então, nós não vamos fazer agora, porque vocês precisam entender primeiro para depois a gente fazer. Esses aqui é quase a mesma coisa daquela que aparece nos jornais, da previsão do tempo. Só que no jornal aparece como? Com um solzinho, ou com uma chuvinha, ou com o sol e com uma nuvem. Nós vamos ter que ir lá no domingo pesquisar. Geralmente isso a gente encontra no Google, né? Em temperaturas. Então a gente vai ter que entrar em sites sobre a previsão do tempo aqui de Curitiba e ver. Domingo, quantos graus teve? Qual que é a umidade relativa do ar? Vai passar tudo isso. E aí nós vamos marcar aqui. Só que a prof vai dar essa pesquisa quando eu acabar esse assunto, certo? Vamos fazer então os exercícios, tá? Para ver se a gente consegue entender bem como é que funciona isso. Então, olha só. Observe a imagem e escreva nela o estado físico em que a água pode ser encontrada em cada um dos locais indicados. Então, eu já sei que aqui, ó, onde tem o rio, é o estado que? Líquido. Ah, eu não acredito que eu não possa escrever. Vamos lá tentar. Deixa eu escrever assim. Vamos ver se vai. É o estado. Ah, tá no amarelo aqui. Peraí que eu não mudei. Tenho que mudar para cá. Aí, vamos lá. Tá no estado. Vamos ver se eu consigo escrever. Opa! Acento. Tá no estado. O quezinho. Líquido, porque eu já sei, porque eu já estudei isso, que é as águas dos mares, dos rios, né? A água que eu bebo, a água que eu tomo banho, que eu lavo roupa, está em estado líquido, certo? Acho que dá para entender direitinho. E agora aqui, a nuvem, gente, olha, a nuvem não parece uma fumaça, não parece um algodão? Então, as nuvens, elas estão em estado gasoso, parece um vapor. Então, eu vou escrever lá, gasoso. O estado dela é o gasoso. É dificinho aqui, hein? Mas até que a prof tá indo bem. Bem direitinho. Aí, gasoso, certo? E aí, quando eu pego uma água e coloco naquela forminha de gelo, ou coloco num copinho e coloco no congelador, eu estou transformando aquela água em estado sólido. Imagine a água que ela é líquida virar sólido de uma forma que eu possa pegar, que fique duro. Então, ela fica em estado aqui, ó, na neve. A neve é o gelo, ela fica em estado sólido. Então, eu vou escrever lá nos quadradinhos, certo? Os 3 estados da água, certo? Então, os estados da água, eles são 3: sólido, líquido e gasoso, certo? Então, está aqui, completei a minha tabela. 2, qual é a diferença que existe entre a água salgada, a água doce e a água salobra? Explique e dê exemplos de locais em que elas podem ser encontradas. Então, assim, nós já vimos isso. Então, vamos ver lá. Vamos começar com água salgada. Água salgada. Para sim, a gente tem que ver a diferença, né? Então, vamos lá. Como a dos mares, vírgulas, oceanos. Vamos colocar e oceanos aqui, que é melhor. Mares e oceanos, certo? Vírgula. Apresenta
a maior quantidade de água, a maior quantidade de água, não, desculpem, de sais minerais dissolvidos, como é o caso do sal, certo? Dissolvidas. Aí vamos continuar lá. Ela é seguida, certo? Da água salobra. O que é água salobra? A água que fica nos mangues, certo? O mangue, ele recebe água salobra, por quê? Porque ele recebe tanto a água salgada como a água doce, certo? É uma mistura. Então, vamos lá. Encontrada em regiões em que rio e mar se misturam, certo? Lembra? Eles se encontram, eles se misturam. Exemplo, como os manguezais, certo? Os manguezais são habitats de caranguejos, certo? E depois a água doce, certo? Como as dos rios, como a dos rios, certo? Tem menos sais minerais dissolvidos quando comparada a água salgada e salobra. Certo? Então, as águas dos rios, ela se chama doce por quê? Porque ela tem sal, mas é uma quantidade bem pequenininha. Então, se a gente for comparar a água doce com a água salgada e o salobra, ela tem pouquíssimos sais minerais. Por isso que ela é chamada de água doce. Não é que ela seja doce, é que ela tem menos sais minerais do que a água salgada e a salobra, certo? A propriedade da água. A propriedade da água de dissolver substâncias é chamado de, ó, qual que é a propriedade da água? Que ela dissolve as substâncias. É a densidade? Não. É a solubilidade? Vou pensar, é o volume? Não, é o salobra, não. Então, ela é a solubilidade. Então, vou riscar aqui. É a B, solubilidade, certo? Porque ela é solúvel. Lembra que a prof falou que a água ela é considerada um solvente, porque quando ela passa nas rochas, certo? Ou em alguma outra substância, ela carrega todos aqueles sais minerais, ela tira e leva embora, por isso que ela é chamada de solvente. Então, é a solubilidade. 4. Agora você já sabe o porquê de o Mar Morto ser chamado assim. No entanto, se você tivesse que dar outro nome a esse corpo de água, qual seria? Ai, meu Deus do céu, claro, né? O Mar Morto não é que ele seja morto. Ele é um mar, como a gente já explicou, ele não é um mar. Na verdade, ele é uma lagoa, certo? Só que assim, ele tem grande quantidade de sal, muito mais sal. E como as pessoas achavam que por ele ter tanto sal, nenhum animalzinho ia poder viver ali,
eles chamaram de Mar Morto. Só que, claro, que existe vida no Mar Morto, que são as bactérias. A gente sabe que tem bactéria que vive lá dentro, certo? São alguns organismos que sobrevivem nele. Então, aqui, gente, a gente vai dar um nome para ele. Vamos explicar uma resposta. Eu vou colocar de... Já sei. Eu vou inventar esse nome. Saltéria. Eu iria colocar o nome de Saltéria. Por quê? Aí eu vou explicar por quê. Porque existe muito mais sais minerais, vírgula. Por isso, sal, né? E agora eu vou explicar. E o téria, por causa das bactérias que vivem nele. Então, eu iria colocar esse nome no meu mar. Não seria Mar Morto, seria Mar Saltéria, certo? Já expliquei ali o porquê, certo? Então, tá ali. 5. A imagem a seguir mostra frascos com a mesma quantidade de água. E em cada um há esferas de mesmo volume, quer dizer, mesmo peso, mas feitas com materiais diferentes. As setas vermelhas indicam o peso e as setas azuis o empuxo. Então, olha só, esfera de cortiça. A cortiça, gente, ela parece vamos ver, a cortiça, ela é uma rolha, igual uma rolha que tampa a garrafa. A rolha é feita de cortiça. A rolha, ela é leve. Então, quanto mais leve ela é, menos ela afunda. Por quê? Porque o empuxo consegue empurrar ela para cima. Então, quanto mais leve, mais ela flutua, certo? Uma esfera de madeira. Uma esfera de madeira, ela é um pouquinho mais pesada, como um ovo, certo? Então, olha só, ela afunda um pouquinho, mas o empuxo consegue deixar ela mais ou menos flutuando. Por quê? Porque ela é um pouquinho mais pesada. A esfera de alumínio, ela é bem pesada, mas mesmo assim, certo? Ela ainda não chega lá no fundo. Por quê? Porque ela ainda tem ar ali nela, certo? Então, ela não é tão pesada. O empuxo ainda não deixa ela encostar no fundo. Já a de chumbo, ela já afunda, porque de chumbo é muito pesado, certo? Então, claro, que o peso, ó lá, da de chumbo, quanto maior é o peso, mais ele vai afundar. Quanto menor é o peso, ele vai flutuar, certo? Então, qual propriedade está relacionada com o fato de as esferas flutuarem ou afundarem? Qual que é a propriedade? Qual que é a propriedade do peso? É a densidade. Essa é a propriedade, certo? Então, quanto mais denso, quanto mais pesado, mais ela vai afundar. B, observando a representação anterior, que é essa daqui das esferas, gente, quais são as esferas que mais flutuam e quais são as que mais afundam? Por que isso acontece? Então, vamos lá. A esfera que mais flutua é a da cortiça, certo? Lembra que eu falei que cortiça é como se fosse uma rolha, vírgula, seguida pela madeira, certo? Então, ali a cortiça e a da madeira são as que mais flutuam, estão mais para fora lá.
Ponto. Isso acontece. Por que isso acontece? Que está perguntando lá. Porque esses materiais são menos densos que a água. Então, a cortiça e a madeira, eles são menos pesados que a água, certo? Por isso que elas flutuam. Quando é menos pesada, certo? Ela vai flutuar. Vamos ver agora os outros. Já as esferas, que mais afundam, são a de alumínio e a de chumbo. São as que mais afundam, pois são mais densas do que a água, certo? Alumínio mais fundo é mais pesado do que a água, então ela vai afundar. C. Quais forças estão envolvidas na posição das esferas das águas? Então, quero saber, as forças envolvidas são. Então, vamos lá. São 2 pontos, eu tenho que colocar lá certinho. São o peso, ela tem que ser pesada, então vamos colocar lá. De cima para baixo, né? Que são as flechinhas lá vermelhas, ó. De cima para baixo, tá empurrando para baixo, certo? De cima para baixo e o empuxo. Vamos colocar lá de baixo para cima, certo? Que são lá as flechinhas azuis, ó. É o empuxo. Ele empurra para cima e o peso empurra para baixo, certo? 6. Leia a seguir o trecho de uma notícia sobre o tempo no Mato Grosso do Sul. O feriado será de sol forte, calor e índices de umidade relativa do ar entre 30% e 40% nas horas mais quentes do dia, principalmente no sul, leste e no interior do estado, incluindo a capital Campo Grande. De acordo com o trecho da reportagem, a umidade do ar estará entre 30% e 40% no feriado. Sobre isso, responda as perguntas a seguir no seu caderno. Então, nós vamos já ir respondendo. Então, já peguem o caderno de vocês, coloquem lá o cabeçalho, a data de hoje, que é 24/6, e vamos colocar lá. Pula uma linha e coloca A, e vamos responder. Só as respostas, não precisa da pergunta. Então, vamos lá. Os índices de umidade relativa do ar previstos para o feriado são adequados? Sim ou não? E por quê? Então, o que nós vamos responder? Prof, não consegue responder aqui, então eu vou ditar. A gente já viu lá em cima que quando é menor do que 60%, fica difícil, porque pode nos prejudicar a nossa saúde, certo? Então, vamos lá, o que nós vamos responder? Não, vírgula. Pois a umidade relativa do ar registrada está abaixo dos 60%. Pode fazer o porcento assim, tá, gente? 60%. Indicados como adequados à saúde. Ponto. Então, já falei que não, e já expliquei o porquê.
Menos de 60% não é adequado para a saúde, certo? B, que consequências essas condições podem trazer para a saúde humana? Então, nós já vimos isso, né? A gente pode colocar lá, pode causar problemas respiratórios, vírgula, irritação dos olhos e do nariz, vírgula, sangramento do nariz, vírgula, alergias e ressecamento da pele. Ponto. Olha quanta coisa pode causar isso, certo? Agora, nós vamos ir falando sobre o ciclo da água. Então, a gente estudou que a água pode estar no ambiente nas formas líquida, sólida e gasosa. Mas de onde vem toda essa água? Como ela se renova na natureza? Toda a água existente no planeta circula pelo ambiente e pelos seres vivos que nele habitam. Esse ciclo recebe o nome de ciclo da água, ou ciclo hidrológico. E para ocorrer, depende das mudanças dos estados físicos da água. Então, gente, eu sei que o ciclo da água vocês já estudaram no 4º ano, certo? Então, olhem lá. As mudanças dos estados físicos já foram estudadas antes. Você se lembra dos nomes que elas recebem? Então, vamos olhar o esqueminha ali, ó. Eu tenho sólido, eu tenho líquido aqui e eu tenho gasoso. Então, o sólido, eu tenho lá a sublimação, certo? Onde passa para o gasoso. Então, de 0 graus, quer dizer, a temperatura geladíssima, quando ela evapora, ó, ela vira líquida. Então, o sólido tá lá o gelo. Se eu colocar esse gelo dentro de um copo de água, quando eu for olhar, ele já virou líquido, porque ele se derrete, certo? Ele evapora. A evaporação, na verdade, é aquela fumacinha que sai, certo? E o estado líquido, então assim, ó, o estado líquido se transforma em sólido e o estado sólido se transforma em gasoso e líquido. Por exemplo, quando a gente tira o gelo do congelador e coloca num copo, se eu for olhar o copo, eu vou ver um monte de fumacinha saindo. Por quê? Porque eu tirei o gelo do congelador que estava gelado e trouxe ele para uma temperatura ambiente, que é mais quente do que o freezer. Então, ele vai evaporar, certo? Essa evaporação é a fumacinha que sai, certo? Do gelo. Ele evapora e o líquido fica no copo, certo? Então, eles fazem o quê? Todos esses estágios, certo? Então, olha só, a fusão e a evaporação ocorrem com o aumento da temperatura, tanto para o frio como para o calor, certo? A fusão é quando sai do estado de gelo e ele vai derretendo porque ele está com outra temperatura, certo? E o líquido que sai em uma temperatura, quando ele vai para o freezer, que começa a gelar, ele vai passar por outra temperatura, certo? Já a condensação e a solidificação ocorrem com a diminuição de temperatura. Há também a sublimação, que é quando a água passa do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido, ou o líquido para o sólido, ou para o gasoso, certo? Então, assim, a sublimação é quando a água passa do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido, ele não passa, ele vai direto, certo? Uma transformação menos comum na natureza. Isso quase não acontece, mas às vezes acontece,
certo? Ele tem que passar sempre para os 3 estágios. Mas, às vezes, acontece a sublimação, quando passa do estado sólido para o estado gasoso direto, vira tudo fumaça, certo? Não chega a virar líquido. Então, vamos lá. A seguir, indique o que acontece em cada transformação de estado físico da água. Então, a fusão. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Não. Fusão, vamos lá, ver se eu consigo. Não, não consigo escrever. Então, eu vou ditar. O que acontece, então, em cada transformação do estado físico da água? A fusão. Vamos lá, vou ditar. Transformação da água congelada em líquida. B. Evaporação. Transformação da água líquida em vapor, em gás, em vapor. C. Condensação. Transformação do vapor da água em água líquida. É o que acontece nas nuvens, certo? Quando chove, se a gente for olhar na rua, nas calçadas, a gente vai ver a fumacinha saindo. Essa fumacinha, ela sobe lá para o céu, certo? Essa fumacinha, como ela sai quente do chão, porque choveu, certo? E a calçada tá calor, tá quente, a calçada evapora. Então, ela solta essa fumacinha. Essa fumacinha vai lá para o céu e se encontra com as nuvens. As nuvens nada mais são do que de transformação de chuva lá em cima. Então, as nuvens, como elas estão lá no céu, elas estão no maior frescor, elas estão frias. E essa fumacinha entra quente. Quando ela encontra, o quente encontra com o frio, acontece a condensação, certo? A condensação é esse peso do choque das duas. Quando acontece essa condensação, a nuvem faz chover, certo? Por isso que a condensação é a transformação do vapor da água em água líquida, porque chove, certo? E D, solidificação, é a transformação da água líquida em sólido. Está aí. Então, olha aqui, nós temos aqui uma atividade da molécula consciente. Mais um belo dia de sol em uma cidade qualquer. Então, olha só, o Sol está esquentando a água, fazendo com que as moléculas fiquem cada vez mais afastadas, ou seja, a água está passando do estado líquido para o gasoso. B, o Sol está esquentando a água, fazendo com que as moléculas fiquem cada vez mais próximas, ou seja, a água está passando do estado líquido para o gasoso. Não, então eu tenho que escolher uma. Então, vou escolher essa daqui. Fumaça, que é como chamamos o estado gasoso da água, ou vapor, que é como chamamos o estado gasoso da água, é vapor.
ocorra a condensação, que é quando a água passa do estado gasoso para o líquido, ou ocorre a sublimação, que é quando a água passa do estado gasoso para o líquido. O que acontece, gente? Ocorre a condensação. Solidificação. Não sei, gente, se vocês conseguiram ouvir, mas se vocês não conseguiram ouvir, depois vocês avisam a prof, que a prof dá um jeito de mostrar isso para vocês ouvirem, certo? Então, vamos lá. Agora que você relembrou os nomes das mudanças dos estados físicos da água, veja como as mudanças de um estado para o outro ocorrem na natureza. A água circula entre o ambiente e os seres vivos de modo a realizar um ciclo, que é o ciclo da água. Então, tá aqui, ó. Certo? Novamente lá para a gente entender. Então, nós temos lá o calor do sol aquece a água líquida existente em rios, mares, oceanos, lagos, solos, etc., fazendo com que ela evapore, ou seja, transforme a água líquida em vapor da água. Então, tá lá, ó, o número 1 lá o vapor, lá, ó. Tá vendo o vaporzinho, ó? Tá tudo aqui, as flechinhas. Os animais e as plantas também liberam na atmosfera água na forma de vapor, mas a liberação dessa água para o ambiente é por meio da transpiração. Ó. Então, quando a gente sua, a gente já está mandando todas essas moléculas, tudo, a liberação dessa água por meio da transpiração, certo? A mesma coisa as árvores, a mesma coisa os animais. Tá aqui, ó, transpiração. 3. Sobe para a atmosfera, ele vai perdendo calor e se transformando em água líquida. Esse fenômeno é conhecido como condensação e é fundamental para que ocorra a formação das nuvens. Então, tá lá o 3, ó, a formação das nuvens, ó, a condensação, certo? O 4 está aqui. Quando ficam carregadas, as nuvens precipitam, ou seja, ocorre a chuva. A precipitação pode ainda acontecer na forma de gelo, quando chove granizo, certo? Então, tá lá, ó, chuva, ó. O 5, ó, na geleira lá, ó. Dependendo da temperatura do local na atmosfera em que a nuvem está, a água pode se solidificar, porque é muito frio, né, gente? Dela vira sólido. Sólido é gelo. E nesse caso, a precipitação ocorre na forma de neve ou de granizo. Por isso que neva, porque é muito frio no local, certo? Por isso que alguns países nevam, porque é muito gelado.
E o 6, a água das chuvas chega aos rios, mares, oceanos, lagos, depósitos subterrâneos, etc., renovando os corpos de água para depois ser evaporado novamente. Então, gente, é um ciclo. Esse ciclo nunca acaba. Ele vai estar sempre fazendo todo esse ciclo e a água vai voltando, ela solidifica, ela fica gasosa, ela se condensa, certo? Ela evapora, é um ciclo. Esse ciclo não acaba nunca, certo? Então, essa é a representação do ciclo da água da natureza. Assim, podemos dizer que, de um modo geral, as chuvas repõem os estoques de água na superfície do planeta. A neve, por sua vez, pode se depositar em geleiras ou em montes muito altos, em montanhas muito altas, de regiões muito frias, onde pode permanecer por um longo período na forma congelada, como é o caso dos icebergs, certo? Por outro lado, o granizo, que é a chuva de pedra de granizo, tende a sofrer fusão em pouco tempo e se transformar em água líquida de novo, né? Quando o granizo ele cai na rua, no chão, logo ele vira água, certo? Tá aqui precipitação da água no mar, quando chove. Olha o bloco de gelo se desprendendo da geleira. Olha que lindo, gente. Lá na Argentina, na Patagônia. Olha lá um iceberg se desprendendo da geleira. Que coisa mais linda. E aqui são pedras de granizo congeladas, certo? Então, vamos lá. Aqui tem a animação. Eu vou passar para vocês depois esse link aqui. Eu vou passar, tá? No Que Mágico para vocês verem lá uma animação sobre o ciclo da água, certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Ah, gente, então o que acontece? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui na minha, a lição de casa, que é lá na página 152 com a lupa na mão. Nós vamos ler esses dois textinhos aqui, certo? Sobre o fenômeno natural conhecido como o El Niño ou Laninha, tá? Se vocês já ouviram falar dele, sabe o que causam? Então, para vocês poderem saber, vocês vão ter que ler os trechos. Então, tá aqui sobre o El Niño e aqui sobre o Laninha, certo? Então, vocês vão ler e vão responder as questões, certo? Tem aqui as questões. Na última questão, na questão 4, vocês vão ter que utilizar lá no material de apoio, da página 23, tem lá, certo? O que é para vocês fazerem? Tem umas tirinhas, deixa a prof pegar aqui para vocês verem como são as tirinhas. Tá aqui. Ó. Vamos ver, já mostro para vocês como é que são as tirinhas. Lá tem umas tirinhas, certo? Que tá o quê? Explicando os processos, tá? Do ciclo da água. Então, vocês vão colocar vão recortar e colar o nome dos processos do ciclo da água nos locais indicados, representados na imagem. Então, vou colocar o 1. Qual será que é o 1? Qual será que é o 2? Qual será que é o 3? Eu vou recortar e vou colar. E aqui nesses espaços, vocês vão colocar as explicações de cada processo. Por exemplo, se eu coloquei lá no processo 1, certo? Se eu coloquei lá no processo 1, coloquei, por exemplo, a evaporação. Então, eu coloquei 1 aqui, eu vou ter que colocar aqui a explicação da evaporação, porque a evaporação é o número 1, certo? Então, é isso que eu vou fazer, certo? Essa é a lição de casa. Vou deixar tudo bonitinho, tudo prontinho, porque a prof vai corrigir. Então, a gente voltando lá, deixa eu voltar aqui. Voltei, tá lá, ó. Na nossa ficha de atividade, tá assim, ó. Tá? Para vocês verem. Ó.
Tá lá, ó, evaporação, a explicação, certo? A transpiração, a explicação, a precipitação e a explicação, certo? Aqui, o reinício do ciclo, ó, e a explicação. Aqui embaixo, a condensação e a explicação. Então, aqui nós vamos recortar e colocar lá nas imagenzinhas. E aqui são as explicações que são lá nos espaços embaixo, certo? Então, é essa lição de casa que vocês têm que fazer. Lembrem-se, se ficarem em dúvida, voltem nas páginas que a explicação está toda lá, certo? Então, assim, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Nós vamos fazer mais aulas sobre isso, certo? Para quem não entendeu. Mas esse ciclo da água é matéria de 4º ano, então acredito que vocês lembrem. Qualquer coisa, marquem tudo para a prof, que a prof explica, certo? Então, ficamos por aqui. Se cuidem e até o próximo vídeo.